Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 11, dá uma definição teológica da fé. A fé é um modo de possuir o que ainda se espera, é a posse antecipada daquilo que se espera, e é a convicção das realidades que não se veem. Pela fé, eu possuo algo que ainda é futuro, e eu tenho convicção daquilo que é invisível. É para o futuro e para o invisível que se dirige a fé. E foi pela fé, este refrão aparece inúmeras vezes nesse capítulo, dando o exemplo de muitos antepassados que agradaram a Deus por causa da fé. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé, agora vem o primeiro personagem que creu, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé, ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a esta oferta, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Quando celebramos o cânon romano, oração eucarística número 1, nós pedimos que o Senhor aceite a nossa oferenda como recebeu a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado. Enoque é um personagem misterioso de que não se diz que morreu, mas que andou com Deus, que foi arrebatado para junto de Deus, à semelhança do que aconteceria depois com Elias, que foi arrebatado num carro de fogo. Não foi mais encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Versículo-chave esse. Quem se aproxima de Deus deve crer em duas coisas básicas: que Deus existe e que Ele remunera, que Ele retribui os que o procuram. Voltando agora os exemplos dos antepassados. Noé. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, que era o dilúvio, era uma coisa futura, levou a sério o oráculo. Oráculo é a revelação de Deus. E construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo. A tradução mais literal é ele condenou o mundo, no sentido de que o justo condena o ímpio pela sua boa obra, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Isso é só o início do capítulo 11. Lemos até o versículo 7, mas o capítulo é muito grande. É sempre um elogio da fé dos antepassados, a fim de que os destinatários da carta, que são os judeus convertidos ao cristianismo, não vacilem na fé. Não queiram voltar ao judaísmo, mas perseverem, confiantes, que não façam como os seus antepassados, que por falta de fé pereceram no deserto e não viram a terra prometida, somente a outra geração que entrou lá. A fé é a primeira das virtudes teologais, que se dirigem diretamente a Deus. A segunda é a esperança e a terceira é a caridade. O Salmo 144 bendiz a Deus pelas suas obras, pelos seus feitos poderosos, pelo esplendor da sua glória. Sabemos, pela fé, diz a primeira leitura, que tudo que foi criado provém daquilo que não se vê. O Evangelho traz hoje nosso Senhor subindo com 3 discípulos privilegiados, Pedro, Tiago e João, até um monte que a tradição identifica como Monte Tabor, e mudando de figura, transfigurando-se, assumindo a aparência que ele teria depois da ressurreição, de um corpo glorioso. O rosto fica como o sol, e as vestes tão brilhantes e brancas como ninguém conseguiria alvejá-las. E quem aparece conversando com Jesus? Moisés, que foi o grande legislador, aquele que nos deu a lei, e Elias, aquele grande profeta, tão amigo de Deus, profeta de fogo, que foi arrebatado para junto de Deus. Os dois conversam com Jesus, reconhecendo que a lei e os profetas têm seu cumprimento em Cristo. Pedro toma a palavra, fica maravilhado com aquela visão e resolve ficar lá para sempre. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É a criança que está tão feliz na casa da avó que não quer voltar para casa. E arranja um meio de ficar na casa da avó para sempre. Mas não é hora de ficar naquela montanha. Aquilo que Jesus deu foi apenas uma amostra
do que seria a sua glória, mas para entrar na sua glória ele teria que passar pela cruz. Ele teria que ir para um outro monte, não o Tabor, mas o Calvário. E seria preciso que os discípulos o acompanhassem. Pedro não sabia o que estava dizendo. Uma nuvem os encobriu com sua sombra. Esta nuvem lembra o Espírito Santo. E uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu Filho amado, escutai a sua voz. A voz é a voz do Pai. O Filho é Jesus. E o Espírito Santo é representado pela nuvem. As três pessoas divinas estão representadas aqui. Esta manifestação de Deus chama-se teofania. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. Jesus sozinho. Acabaram-se a lei e os profetas. Agora Jesus assumiu em si tudo o que era antigo e fez novo. Ao descerem da montanha, Jesus disse aos discípulos que não contassem nada do que viram até que Jesus ressuscitasse dos mortos. E eles observaram a palavra, mas o espírito deles ainda estava tão embotado que eles perguntavam entre si: o que quer dizer ressuscitar dos mortos? Perguntaram então a Jesus, depois de terem visto Elias naquele monte, por que os fariseus dizem que Elias deve vir antes? Os escribas, os doutores da lei, dizem que Elias deve vir antes, porque eles viram Elias lá. Jesus diz que Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram. Quem é este Elias que já veio? É João Batista. João Batista não é a reencarnação de Elias, como pretendem os espíritas. Interrogado sobre quem ele é, João Batista diz: eu não sou Elias, João 1:21. Mas ele profetizou com o espírito e o poder de Elias. E o que fizeram com João Batista? Decapitaram-no, porque ele era incômodo ao denunciar o adultério de Herodes e Herodíades. E o que aconteceu com João Batista, que foi o precursor, deve acontecer com Jesus, conforme as Escrituras dizem que o Filho do Homem deve sofrer muito. Todos nós temos o anseio pela glória. Todos nós temos um desejo natural de ver a Deus. E no inferno, a pena essencial não é o fogo, é a privação da visão de Deus. Mas para entrarmos na glória, este é o centro do cristianismo, precisamos aprender a abraçar a cruz. Escutai-o. O que Jesus tem para nos dizer? O que ele falou 6 dias antes para os discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem quiser perdê-la por minha causa e por causa do Evangelho, salva-la. Na idade de vocês, é comum pensar em viver a vida. Dizem: vocês estão na flor da juventude, aproveitem cada instante, desfrutem, mas a vida não vale por aquilo que eu desfruto dela. A vida vale por aquilo que eu me sacrifico com ela. Se eu quero obter a vida, eu tenho que passar pela morte. Vamos imaginar as moças que estão aqui. O que passa pela mente de vocês? Primeiro, vocês têm que fazer uma boa faculdade, daquelas que deixam os cabelos brancos, com tempo para quase nada, mesmo que essa faculdade depois venha trazer problemas para a criação dos filhos, para o cuidado da família, mas a faculdade é irrenunciável, tem que fazer para adquirir um título, para ser uma doutora. Além do mais, ensinaram-me que eu devo ser independente. Não é mais o marido que é o chefe da família, os dois agora decidem em conjunto. Se ele ganha dinheiro, eu tenho que ganhar também, se possível mais do que ele. E afinal, se eu ficar dentro de casa, lavando louça, passando roupas, varrendo, eu não vou viver? Eu estou aqui para viver. Isso é o que o mundo prega. Exatamente o que o mundo prega. O mundo prega que a gente apareça, tenha um título, e que a gente desfrute. Não que a gente sirva, que a gente se imole e que o nosso trabalho fique como os alicerces, que não se veem, mas sustentam a casa. Se, porém, a moça entende que ela está aqui não para viver, mas para dar a vida, ela vai entender que o papel, a vocação de mãe, de rainha do lar, de dona de casa, profissão muito honrosa, aliás, é um meio excelente para a sua santificação. Mais ainda, se ela não se dedicar à família, ninguém poderá substituí-la. Mas só se entende isso se nós fizermos da nossa vida uma oblação, uma oferta, uma renúncia, uma vela que se queima sobre o altar, até o fim. Eu falei das moças, podia falar dos rapazes também, porque mudando o que deve ser mudado, o caso é análogo.
Todos querem ou convidam-nos à diversão, à fruição, ao desfrute da vida, enquanto nós estamos aqui para a renúncia, para o sacrifício e para a autodoação. Quem não tem fé e quem pensa segundo o mundo, acha que é um absurdo que um rapaz aí na flor da idade deixe de ter um bom casamento, um bom emprego, um bom dinheiro e vai entrar no seminário, coitado. O que deu nele? Ele vai lá ficar aprisionado fazendo estudos longos de filosofia e teologia. E quem vai dar valor ao que ele fez? Mas quem entra para o seminário ou para a vida religiosa não faz isso para viver, mas para dar a vida. Toda vez que acontece que alguém vem me procurar por causa de crise matrimonial, padre, eu não suporto a minha esposa. Por que não suporta? Aí vem tudo aquilo que ela tem falado ou feito de insuportável. Padre, se eu continuar assim, eu não vou mais viver. Aí eu pergunto, e você se casou para viver? Casei, padre. Sinto muito, não deveria ter se casado. Você se casou ou deveria ter se casado para dar a vida. Padre, ela me pisa. E quando ela pisa você? Eu pergunto, você é um tapete macio para ela? Há alguma aspereza que ela sente ao pisar em você? Você permite que ela pise em você ou você reage? Você permite que ela também limpe os seus pés? Pois essa é a função do tapete. Vocês podem perceber, pela linguagem que eu estou usando, que isso aqui está para o mundo como não está para o sim, não tem nada a ver. Então nós estamos aqui nesse retiro para renovar as promessas do nosso batismo, de renunciar a nós mesmos, como Jesus. Ele não conservou nada para si, nem sequer o sangue que estava no seu coração depois de morto ele conservou, mas ele deixou que fosse escoado pelo golpe da lança juntamente com a água. E se nós somos discípulos dele, não podemos ser diferentes. Não podemos ser membros folgados de uma cabeça que foi coroada de espinhos. Vamos pedir a Maria Santíssima, cuja memória celebramos hoje, e a São José, o seu castíssimo esposo, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.